Cara, eu acho que tem dois pontos muito importantes nisso daí. Olhar para trás, para ver dados. Tá, Ah, mas eu estou começando agora, eu não tenho dados. Beleza, entender produtividade para conseguir ser ambicioso no ponto certo. Porque eu acho que tem alguns pontos que são importantes. A gente, como vendedor, se a gente coloca uma meta que foi batida no dia 10, cara, tá tá, errado. tá errado. Foi subdimensionada. Agora, você coloca uma meta que você está 6 meses tentando bater ela e também não bate, porque ela é muito alta, também está errado. Você está superestimando. Então, você Tá, precisa pegar um ponto de equilíbrio ali, colocar meta, super meta e tal, e ir entendendo. Quando você está começando, você não tem muito dado, e aí que abre um parênteses, porque eu falo muito a importância de ter um processo de vendas, a importância de ter uma ferramenta que te auxilie para gerar dados, porque quanto mais dados, você transforma esses dados em informação, a partir de uma informação, você pode tomar alguma decisão estratégica de perfeito. crescimento, desenvolvimento. Então, acho que aqui é fundamental, mas quando está começando, você não tem dados, mas você tem o direcionamento. Eu acho que entender produtividade é muito importante. Por quê? Para você não ser ambicioso, fazer um plano ambicioso a ponto dele não ser aquele inatingível, você precisa entender sua produtividade. Tá, E aqui eu não estou entrando na parte de métricas como taxa de conversão e etc. É produtividade. Quantas reuniões você consegue fazer num dia? tá. Cara, independente da sua taxa de conversão, você tem sei lá, 10 reuniões por dia. Você não passa Uhum, disso. Tem hora tempo. Então, entende sua produtividade primeiro. Depois disso, pega ticket médio, que é um pouco mais fácil de você conseguir colocar ali. Eu estou explicando de uma forma prática, tá? Uma sim, forma sim, sim. numérica, que eu acredito que é uma coisa, um jeito de você pegar o papel e caneta, colocar e a partir daí você tira os outros nortes. Então você pega a sua produtividade. Quantas reuniões? 10 por dia, por exemplo. Tá, 10 por Tá, dia, no mês 20 dias úteis, são 200 no mês. Legal. Qual que é meu ticket médio? Tá, eu vou cobrar a princípio X no produto. Ou você já tem um histórico que o seu produto custa 100, para ficar fácil a conta aqui, né? aham, Custa R$ 100 ali. Tá, se você tem histórico, quanto que você já fechou? A cada 10 reuniões eu fecho duas. Tá, você tem tá, 20% de taxa de conversão? Cara, multiplica isso daí, se são 200, 20%, você vai chegar ali a 40, se o seu ticket médio é R$ 100, você vai fechar 4.000. Pode errar a conta aqui, vendedor, não, senão fica feio, né? Você chega ali a 4.000. Tá, mas eu preciso melhorar. Eu quero colocar uma meta mais ambiciosa. Tá, dentro desse universo que você entendeu de produtividade, de ticket médio, como que você melhora? Cara, eu posso melhorar ou meu ticket, aumentando uhum, de 100 para 150, ou eu posso melhorar minha taxa de conversão. Porque nesse exemplo que a gente está usando, não tem como aumentar o número de reunião. Se você entender que perfeito. sua produtividade é de 5, você pode ser até 10, você aumenta a reunião também. Então você vai entendendo aonde que você vai aumentando cada um desses. Entendeu isso? Aí você chega numa meta mais factível. Só que não adianta você falar, fecho 20%, a cada 10 eu fecho 2. Então eu quero a cada 10 fechar 8. Cara, da noite pro dia você não vai fazer isso. Não existe Tá, milagre. Existe ramp-up, tempo de aprendizado que você tem ali. Então você precisa desse discernimento. Então, para não ser tão ambicioso, a produtividade versus esses números, eu acho que te ajuda a tangibilizar melhor. E aí você coloca de trás para frente. Cara, eu quero chegar a vender 50 mil por mês. Tá, 50 mil são quantos clientes dentro desse universo que você colocou? É X. Faz a conta de trás para frente e vê qual que seria esse plano. Beleza, 50 mil eu vou demorar, nesse formato que eu estou hoje, 5 anos. Eu preciso disso em um ano. Tá, em um ano eu preciso fazer isso aqui. Aí é que você vai entender. Você precisa crescer time? Você consegue crescer time? Tem demanda para crescer time? Tem demanda para poder chegar nessa sua meta de 50 mil, por exemplo, que é muito ambicioso? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui, né, fazendo um recap aqui, um resumo disso daqui, eu acho que a gente precisa entender produtividade, eu acho que ela é muito importante, e conhecer os seus números, mesmo que você não tenha dados. A partir da sua produtividade, dos seus números, aí eu estou falando de ticket médio, de quantidade de reunião, etc., você consegue traçar um planejamento inicial. E mais importante que isso é que esse planejamento, provavelmente, o primeiro não vai ser o certo. hum, Você precisa conseguir ajustar a rota. ajustar. É, é. Exatamente. E aí a importância de você fazer esse acompanhamento diário, para ver se você Sim, está superestimando ou subestimando aquela meta, ou a produtividade, ou até para validar se os números que você levantou de produtividade e tudo mais, eles estão realmente corretos. Então, um acompanhamento diário, eu gosto muito de quebrar a meta. Então, sempre quebrar a meta, se aí tem a ver com ciclo de venda, etc. Mas quebra a meta no mês, coloca nos dias úteis ali, vê quanto que é por dia e vai acompanhando diariamente como é que você vai fechando aquilo ali.
Eu já tive a oportunidade de atuar desde produto, de venda imediata ali, até grandes negociações. Eu já vendi recorrência de 500 mil a 1 milhão, por exemplo, para grandes empresas, Que top, serviços cara. especificamente. Então eu tinha um ciclo de venda ali de 9 meses. Teve gente que deu mais de 1 ano de ciclo de venda. Adianta eu olhar um ciclo de 9 meses diariamente? Cara, não. Não. Por isso que é importante você entender sobre o seu processo. Então você tem Uhum. que entender o ciclo de venda. Você precisa ter um mínimo. Ah, mas eu estou começando agora. Você começou de algum ponto. Se você Uhum. começou a vender agora, você começou vendendo por quê? Porque você viu a oportunidade, você vendeu, você criou. Alguma coisa foi. Para quem a gente está falando aqui muito mais para vendedores que estão já rodando, né? Uhum. O ponto é, você já tem dados para poder analisar. É. Toda decisão em vendas, para mim, ela tem que ser baseada em dados. Aquele Uhum. achismo acabou. Eu tenho uma coisa que eu É. falo muito, que vendas são duas coisas. As ciências exatas e técnicas aplicadas. Ciências exatas por quê? Cara, você vai olhar para o seu processo e você vai ver os números. Aquele número, não tem como você refutar ele de nenhuma maneira. É o número ponto final. Tá? Parênteses. Desde que a gente esteja utilizando bem as ferramentas para poder alimentar esses dados. Isso é fato. Perfeito. E técnicas aplicadas por quê? Num discurso de venda, cara, ele pode ser o famoso vendedor nato. Esse aqui tem a veia de vendedor. Cara, vende Sim. bem. Ou ele aplica técnica que ele nem sabe que é técnica, ou se ele aplicar técnica, ele vai vender muito mais. Então, por isso que vendas Perfeito. primeiro são exatas e técnicas aplicadas. Cara, e tem uma coisa que eu falo muito, que é, se você está vendendo uma verdade, se você tem integridade naquilo que você está vendendo, e você sabe que aquilo vai ajudar o seu cliente, você tem a obrigação de vender para esse cara. Exato. Partindo dessa premissa, você pode usar técnica de vendas, seu pai, na sua mãe, na sua mulher, no papa, não tem problema nenhum, desde Uhum. que tenha verdade por trás disso. Integridade, né? Integridade, honestidade. E uma coisa que a gente fala bastante aqui, né? Até na semana passada a gente ministrou uma masterclass, a gente falou muito de intencionalidade, né? Você ser intencional. E você só consegue ser intencional se você tiver 100% presente, 100% convicto que a tua solução é a solução certa, é a solução correta para o cliente. E terceiro, cara, querendo genuinamente ajudar o cliente, entende? Até no slide eu coloquei a foto de um cirurgião, né, durante uma cirurgia. Cara, não tem nada mais intencional do que o cirurgião durante uma cirurgia, né, cara? Porque ele tem que estar de corpo, alma, espírito presente naquilo, senão ele perde o paciente, né? Eu gostei, cara. Eu acho que é prático o que você trouxe, né? Tem gente que vai falar de, sei lá, cara, de mercado, vai analisar o mercado para saber se você tem e tal. Mas eu acho que quando a gente olha para nossa audiência aqui, os nossos amigos ouvintes e assistentes, né? Porque a gente tem a galera que assiste. Eu acho que é muito mais uma galera da vida real, sabe, Perna? A galera que tá. Não é o mundo SaaS, né? Quando a gente conversa com os nossos amigos, né, de software, cara, a ciência de dados ela é muito mais fácil de ser tangibilizada, porque tá todo mundo fazendo uma call e, pô, com uma inteligência artificial alimentando o CRM e pá e tal. Geralmente tem uma cultura de colocar todos os campos mas, cara, quando você tá vendendo aço, quando você tá vendendo pneu para um lojista, quando você tá a própria Sofia, que a gente estava conversando, ela trabalha com soluções de TI para empresas no mercado muito específico, no sul do país. Às vezes a gente não. Às vezes, simplesmente de falar para ter um CRM, né? Que a gente reforça o nosso parceiro Plume CRM, de você ter um processo, você desenhar o seu processo e você colocar no CRM e você alimentar aquilo como você pode, né? Te dá uma informação que é uma informação importantíssima para tomada de decisão. Vou dar, o Perna deu alguns exemplos, eu vou dar um exemplo só, né? Que é prazo médio de fechamento. Então, né, o Perna falou assim: cara, adianta a gente bater a meta no dia 10? Não. Mas se a gente tem informação, se a gente tem dados, números, quando a gente chega no dia 28, a gente também sabe que a gente não vai entregar a meta, né? A não ser que aconteça um milagre, a gente não vai entregar a meta. Mas a gente prefere acreditar no milagre, vamos ser sinceros. Então, quando você começa a olhar o prazo médio de fechamento,
a tua administração, teu jogo muda. Então, ontem, né, olha que coincidência, eu estava com um cliente aqui dos Supervendedores, um cliente de consultoria, a gente fez uma implementação de CRM nessa empresa, eu estava conversando com o gestor, estava conversando com o analista de marketing, estava conversando com a SDR, que cuida da qualificação, tinha um financeiro também na call, que é um dos sócios, super importante quando o financeiro participa. E quando a gente olhou o prazo médio de fechamento, né, era de 4 dias. A primeira coisa que a galera falou, não, tá errado. Não, tá errado. Aí eu falei assim, cara, não, mas espera aí. A informação que tá aqui no CRM é essa, não mente. Aí, o gestor ficou meio ressabiado e tal. Eu falei assim, cara, mas ó, eu entendo que tá estranho, porque eu conheço o negócio de vocês, a gente tá trabalhando junto há 4 meses, e tá estranho mesmo, né? Eles vêm uma solução muito específica, estamos falando de triciclos para logística, né? Para um entregador de uma loja que entrega gás, ao invés do cara levar numa moto e correr o risco de vida de cair e a porra explodir, você tem um triciclo que é seguro, que é autenticado, que é certificado por um agente externo, o cara não vai levar uma multa, né? Tem elétrico, tem a combustão, quer dizer, 4 dias. Aí a gente deu uma mergulhada no CRM e a gente começou a aprofundar. Pô, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu entender. Aí a gente começou a ver o quê? Alguns vendedores, eles subiam a oportunidade no dia e ganhava. Por quê? Eles estavam burlando o CRM? Penso que não. Prefiro acreditar que não, tá? Mas a gente falou assim, não, cara, provavelmente ele estava fazendo uma venda para alguém da carteira. E aí, alguém que já comprou, eu já conheço o Perna, então eu já ligo para ele, Perna, quanto é que tá tal triciclo, né, estoque e tal, não sei o que, prazo de entrega, fechei. Só que aí eu falei assim, cara, beleza, vamos por essa ótica, né? Mas assim, será que eu liguei hoje pro Perna e fechei negócio? Ou será que eu tô falando com ele já há uns 10 dias, 7 dias, 5 dias? Então a gente saiu com uma lição de casa. Qual a lição de casa? Orientar o time, tá? A simplesmente assim, ó. O Leandro levantou a mão para falar com o vendedor. Perna, levantou, põe no CRM. Ah, mas não. Se não fechar, tá tudo bem. Você dá um lost, tá tudo certo, né? O cliente fica para você, tá tudo bem. Mas coloca. Por quê? Porque a gente sabe que para um cliente novo, 4 dias é um tempo muito curto. E isso bagunça a métrica. Isso bagunça uma análise, né? Como o Perna tá trazendo aqui na hora de criar um plano de vendas. Porque, imagina no meu contexto, eu tô no dia 28, né? O mês vai até o dia 31, 28, 29, 30, 31. Em tese eu tenho 4 dias. Então, só que eu não vou bater a meta. Por quê? Porque para eu vender para um novo cliente, eu não levo 4 dias. Então, o lance da gente descobrir a informação real, ela é importante para desenhar o plano, para atualizar o plano, para rever rumo, para adequar tudo, né, cara? Com certeza. E é aí que entra a importância da cultura da empresa para com o time de vendas ali de preenchimento de CRM. Cara, pensa o nível de decisão errada que pode ser tomada baseado numa informação dessa. Nesse exemplo que você trouxe mesmo. Uhum. Cara, você pode, assim, ferrar... Voltando na pergunta anterior sobre metas ambiciosas ou não errar. Cara, você pode errar o planejamento de meta do ano inteiro. Uhum. Porque você olhou com um dado. Aqui a gente falou do ciclo. Mas tem vários outros dados lá que se você olhar errado, você ferrou o negócio todo. Então é muito importante. Eu gosto do ciclo porque o ciclo ele é universal, né? O cara que vende água, ele tem ciclo de vendas, e o cara que vende turbina de aeronave, ele tem ciclo de vendas também. Então é meio que universal. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo.
Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos Super Vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!